Muito bem, estamos começando mais um episódio de Precisamos Falar Sobre. Já estamos no terceiro programa! Tá sobrevivendo! Eu sou conhecido, Duda, uma das críticas que meus amigos me fazem é que eu perco o entusiasmo com os projetos e eu vou largando. Ele estreia projetos muito legais, todo mundo gosta, e quando tá todo mundo apaixonado, ele larga. É uma característica... Mas esse não vai acontecer porque eu estou junto. É uma característica minha, mas esse aqui eu tô gostando muito de fazer. E nesse terceiro episódio a gente chega pela primeira vez com um convidado, uma convidada nesse caso, né? Eu sou a primeira. Que honra, que honra! Amei. Tu é a primeira convidada. E a gente vai falar hoje sobre a Duda. Exato. Precisamos falar sobre a Duda. Mas antes da gente entrar na história da Duda e como ela é bela e rica e cheia de elementos que são magníficos pra gente adentrar, acho que 40 minutos talvez seja até pouco tempo, preciso lembrar que a gente tem a parceria da rapaziada da Mobartsen, Móveis Planejados. Sim, senhor e sim, senhora, você vai ter a sua casa belíssima de novo, porque ela um dia foi, só que tu foi deixando as coisas quebrar, não consertou. E agora a Bartzen vai te ajudar a recuperar. Os nossos móveis, esses que você vê aqui no estúdio do Precisamos Falar Sobre, de outros programas produzidos aqui também, são todos da rapaziada da Mobartzen, o alemão dos móveis, ali na Cezefredo Zambuja, em Canoas. Então procura eles ali no Instagram, Amo Bartzen, e pode usar o cupom AMO35 para ter 35% de desconto nos seus ambientes planejados. 35%, o cara tá tirando o lucro dele, praticamente, para te ajudar a viabilizar a obra dos teus sonhos. Mas então tá bom. Duda Buchmann. Oi. Vamos fazer uma coisa meio Xuxa. Quem é você? Não, brincadeira. A Duda, Uma gente, palavra. pra quem não conhece, é uma sonho. influenciadora aqui do Rio Grande do Sul, uma influenciadora do Brasil, uma mulher negra, uma mulher de família que adotou, uma pessoa que foi adotada, que tem inúmeras vivências, que eu conheci quando tinha uns 15 anos, quando ela ganhou uma promoção pra ir ver um show do Armandinho em Punta del Este, e eu acompanhei. Cara, Duda, seja bem-vindo, Precisamos Falar Sobre, que bom que tu veio. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu amo vocês, casal sério. Vocês são tudo pra mim. E é isso, tipo... O que eu vou falar depois dessa entrevista? sabe Mas que... a gente se conhece, sim, acho que faz 10 anos. Quando eu ganhei essa promoção, foi maravilhoso. O Arthur foi incrível comigo, com a minha mãe, que a minha mãe tava junto. Minha mãe é muito louca, gente. Quem não conhece, me segue lá no Instagram depois. Eu adorei a tua A mãe. minha mãe é doida, uma pessoa mais maravilhosa de todas. E como a gente falou, já falou de adoção, que eu fui adotada, eu tenho muita sorte de ter sido adotada pela minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa muito incrível, assim. E é isso, tipo, pra iniciar, eu vou falar isso. Depois Sabe ela que vai escutar e ela vai ficar muito Ela vai feliz. chorar, vai ficar feliz. A gente gosta de fazer as mães chorar. Mas até a gente pensou em ti, Duda, assim, de cara. A gente pensou, pá, a gente queria falar sobre adoção. Vamos chamar a Duda. Daí eu e o Arthur estava falando, mas a Duda tem tanta coisa pra gente falar com ela sobre isso. Então vamos ver, vamos falar e a gente vê o que a gente destaca mais, assim. Porque eu conheci a Duda, foi muito engraçado, porque o Arthur e a Duda se conheceram antes. E eu conheci a Duda e o Arthur se deu conta que ele já conhecia a Duda, porque eu procurava referências de meninas negras que falassem pra meninas negras, que falassem de beleza, de autoestima, de tudo que a gente precisa falar sobre o tema, né? E encontrei a Duda, que é referência aqui no sul do Brasil, não digo nem do Rio Grande do Sul, né? E como o Arthur disse, tem essa história super rica, com muitos elementos legais, e acho que o pessoal vai gostar de conhecer, né? Pois Quem não conhece Duda. ainda. Inclusive, eu acho que tu já deu a entrada e eu vou aproveitar esse teu gancho aí. A história de adoção. A gente hoje, e a gente estava falando um pouco antes aqui do programa, esse processo ele acontece de uma forma jurídica, né? Precisa haver um interesse, o casal procura um advogado que vai iniciar um processo. Isso é feito de uma forma, no Brasil, bastante burocrática e bastante lenta, se comparado com outros países. Existem os prós disso, os contras disso. A lei protege muito a criança. A família biológica também, A né? família biológica. Agora, como é que foi o teu processo? Como é que é a tua história? Como é que Sim. foi contigo? Então, eu tenho 28 anos, a minha história não é igual como é hoje em dia, essa coisa mais burocrática, porque antigamente era muito mais fácil e natural a adoção ilegal, que seria como? A pessoa sabia de uma grávida que não ia ter o filho, que não ia criar, que não ia cuidar, que provavelmente ia deixar em algum canto, ia deixar, sei lá, com algum parente distante, enfim, que o destino da criança estava incerto. Então, se alguém soubesse disso... E alguém, já sabendo que alguém queria ter um filho não biológico, então era meio quase uma fofoca, um burburinho, alguém
sabia de alguém aqui, sabia do futuro pai ou mãe, e acontecia essa junção. Então, como era mais ou menos? O hospital deixava com a mãe 3 dias para amamentar, para ver se não ia desistir de dar a criança, né? E aí, então, passados 3 dias, essa pessoa que tem interesse em ter uma criança não biológica pegava essa criança e pronto, sabe? Era mãe e pai dela. Normalmente, para driblar, assim, enfim, qualquer futuro arrependimento ou algum processo futuro, colocavam que o parto era em casa. Tanto eu quanto a minha irmã, que também é filha adotiva, tem essa questãozinha, assim, de ser parto em casa, que não foi. Mas era justamente para proteger também o futuro da criança e o futuro dos pais. Tá certo. E tu falou uma coisa que eu achei interessante, era quase uma fofoca, porque as histórias que a gente ouve assim no interior, né, especialmente aqui, era aquela enfermeira que estava participando ali daquele parto, que ouvia uma coisa e... Pá, peraí, eu tenho uma vizinha que não pode engravidar e eu vou falar pra ela. Aí falava. E aí a pessoa ia até o hospital e saía com a criança nos braços. Sim. Tipo registrava. Assim, registrava e a vida iniciava a partir dali. Hoje mudou, né, Duda? Hoje é completamente diferente. É muito difícil fazer isso, né? Sim, inclusive não façam. Inclusive não façam, que não isso pode. Isso foi há quase 30 anos atrás, quando era uma coisa mais natural. Hoje não pode fazer isso. Não que pudesse fazer naquela época, mas enfim. Eram não... outras realidades. Era menos... Tinha menos tecnologia pra ter segurança no local. Hoje tu não sai de um hospital com uma caneta sem que alguém veja. Exato. Não é? Pois é. Então, hoje em dia tem... a adoção é justamente o que tu falou. É uma ação jurídica quando os pais entram nesse processo de... Os pais, ou a mãe, ou o pai, enfim, pode ser solteiro. Quando a pessoa que tem interesse em adotar, entra nesse processo jurídico e fica nessa burocracia que, como tu falou, tem coisas boas e ruins. É claro que é ruim esperar tanto tempo, né? Às vezes a gravidez, que é 9 meses, as pessoas já ficam super ansiosas e a adoção pode levar 5 anos, 6, 7 anos. Mas... eu me perdi até o que eu tava falando. Assim, como é um ato jurídico para proteger todos esses passos de conhecer, de visitar, de saber como é que é a criança, para ver se vai dar conexão, porque às vezes pode não dar e tu precisa saber disso antes de ter a criança em casa. Sim, não é um Tinder, né, que tu vai dando match. Não é match, exato. E para não acontecer o que acontece, infelizmente, muitas vezes, de ter a devolução da criança, né? Então é tudo feito para blindar essa criança, principalmente, né? Para proteger das melhores maneiras possíveis. Agora, na pandemia, algumas questões estavam sendo feitas só por videochamada, para acelerar um pouquinho o processo, algumas coisas possíveis, né? Porque nem tudo é possível fazer só por vídeo. Mas é isso, é um processo longo, mas que vale a pena. Quem tiver interesse, tenha paciência, porque é assim, é amor em dobro, como eu sempre falo. Pois é, em dobro no caso da tua família de forma literal, né? Porque vocês são duas, quádruplo então no caso. Sim. Vocês são duas irmãs, tu e a Manu, né? Vocês duas são adotadas e essa dinâmica familiar aí, cara, como é que é? Assim, eu tenho super curiosidade, até me desculpa por daqui a pouco não tá tão impressionado com isso assim, mas eu imagino que devam ter havido momentos na vida de vocês de descobertas assim, na infância. Pô, tu é negra, a tua irmã é branca. A tua família é branca, né? Teus pais são brancos. Como é que funcionava isso, assim? Quando é que tu foi te dando conta, te entendendo, percebendo que a tua dinâmica familiar era diferente dos teus colegas do colégio, das pessoas que tu conhecia? Sim, então... Eu sempre falo, eu não consigo lembrar do momento que minha mãe falou que eu era uma criança adotada. Eu não consigo lembrar, porque eu sempre soube. Então, provavelmente ela me disse, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Mas eu não consigo lembrar desse momento. E a Manu chegou quando eu tinha 3 anos de idade. 3 e 9 meses. E... eu, tipo, não tem barriga aí pra nascer um bebê, sabe? Não me faz de Então eu sabia que... Aí, foi a cegonha. Exatamente. Então eu já sabia, quando a Manu chegou, que eu era uma criança adotada, que ela também era. E então não teve... E a Manu também sempre soube. Também deve ter se dado conta, sim, que as coisas eram diferentes. Mas a dinâmica sempre foi sei lá, tão
natural. tão natural. É claro que as diferenças físicas é meio notável. A Manu parece um pouquinho ainda com os meus pais, sabe? Ainda dá pra dizer... Dava pra dizer que ela era filha biológica, eu, com certeza não. Mas foi tudo muito natural, assim, foi tudo muito conversado e naturalizado. Então, eu acho que não teve esse choque em nenhum momento. E como a gente convive sempre junto, assim, a gente até que acha que a gente é parecida em alguns aspectos, assim, porque a gente tá sempre juntas, a gente conversa muito, a gente tá sempre grudada. Vocês são muito amigas, Nós somos vocês três, muito né? amigas. As mulheres muito. da família, Sim, principalmente. nós somos muito amigas. Com meu pai também aqui, meu Sim. pai são separados, então não é tão grude. Tu vê que são todas... Estamos dando check em todas as caixinhas da família moderna, né? Sim. Divórcio, adoção, tem tudo aí. E imagino que deva ter sido uma casa, cara, no mínimo muito divertida de se estar, assim, né? Porque como tu falou, tu falou que tua mãe é maluca. Cara, tua mãe é uma pessoa divertida, tu é uma pessoa divertida. E isso é bacana. Me parece ser legal, assim, porque às vezes a gente... No fim das contas, é isso que importa num núcleo familiar. É essa coisa ser positiva, independente de ser adotado ou se não é adotado. Mas me parece que quando há uma adoção, há uma intenção maior dos pais, assim, porque é uma decisão que se faz, Sim, né? sim. Tipo, bom, a gente vai adotar. Então, parece que a ideia de dedicar-se aos filhos, ela tá mais num campo da razão do que da emoção quando o pai e a mãe são adotivos, né? Imagino que a tua casa devia ser uma loucura, cara, de zoeira, enfim, de diversão, de alegria, assim, né? Sim, a gente teve uma infância, assim, ó, incrível, maravilhosa. E é isso, porque não é um acidente, a gente não chegou por acidente. Nossos pais queriam muito que a gente estivesse ali. Sim. Muito. Então, quando eu cheguei, a minha mãe já estava nesse processo de gravidez esperando por 2 anos. Ah, ela tentou engravidar. Assim, não tentaram engravidar, mas não, ela já estava me esperando Ah, uma criança. tá, sim. Tava te gestando há 2 anos. Isso, exato. Entendi. Já tava, tipo, vamos adotar. E aí foi 2 anos depois. E então ela já tava nesse processo, ela sempre fala que ficou grávida de mim por 2 anos, porque ela tava querendo muito. Sim. E aí, depois de 2 anos, eu cheguei. Então, imagina, tu tá com essa vontade gigantesca de ter um filho, tu já decidiu, tu só tá esperando, imagina como é que tu não vai amar aquela criança, sabe? Então, foi sempre com muito, muito, muito amor, ela sempre queria ter 2 crianças. Então, eu fui filha única por pouquíssimo tempo. E a Manu chegou, então, pra complementar essa família. E todo mundo, assim, muito astral, todo mundo muito do bem. E meu pai é uma pessoa maravilhosa também, ele gosta de gente, ele gosta de movimento, ele gosta de festa, de bebedeira, churrascada. Então, é todo mundo, assim, muito, muito animado. Todo mundo se quer muito bem, que eu acho que é o que importa, assim. E, Duda, assim, a gente, há quase 30 anos, né, as coisas eram diferentes, assim. Hoje ainda se fala muito sobre, acho que ultimamente tem se falado muito sobre adoção, tem virado uma realidade. Antigamente tu pensava, eu não posso engravidar, eu vou adotar. Hoje tem muitos casais que optam, enfim, porque querem adotar, ou casais também homoafetivos que estão partindo para adoção e tudo mais. Naquela época, ainda tem muito preconceito envolto da questão de adoção, né? Tem muita gente que acha, porque pode vir com algum problema, não sei o quê, eu não sei de onde veio, tem muito preconceito. Tu passou por alguma coisa? Tu sentiu alguma coisa, tu ou tua irmã, a tua família, sobre isso? Zero. Justamente por ser muito naturalizado e eu sempre falar abertamente sobre isso com as pessoas assim, próximas. Então a gente não passou nenhum desconforto. Assim, Vocês mas nunca deixaram que fosse um tabu, assim, né? Exato. Foi sempre assim, ó, somos adotados, ponto. Tipo, é um assunto que é só mais uma característica, sabe? Sim. Apesar de ser super especial, é só mais uma questão da nossa vida super bem resolvida. Mas sim, tem muito preconceito, eu vejo, porque eu tô muito sobre esse assunto na internet, por exemplo, que tem muita gente que acha que é caridade, ou que é justamente só por não conseguir ter filho biológico, que eu quero ser mãe independente, e aí vai adotar, mas eu acho que a gente tem que quebrar isso, gente, 2021. Isso é só amor, isso é só ter uma família, não tem nada demais, sabe? Pois é, né? Mas tem uma coisa interessante aí que tu falou, né? As pessoas pensam que é caridade, né? Isso abre espaço para
pra um monte de coisa ruim também, às vezes, né? Porque que energia é essa, né? Que gira em torno disso? Porque, como tu falou, é amor puro. É uma gestação que dura muito mais do que 9 meses. Cara, isso não deveria ser um assunto pros outros. O que os outros têm a ver com isso? Tu sabe que eu fui ler um pouco mais sobre o assunto, a gente também anda falando muito sobre isso, e eu tava vendo, assim, uma série entrei numa matéria de perguntas pra tu não fazer pra uma mãe que tem um filho adotivo, né? Porque as pessoas são sem noção, falam e questionam, não só perguntam, mas como afirmam coisas absurdas, né? Enfim, e tu tem coisas, assim, que tu pensa, cara, não me pergunta isso, assim, sabe? Que coisa absurda, tu já passou por essa situação, porque eu vi muito assim, é teu filho, mas não é teu filho de verdade, né? Tem muita coisa ruim que se fala, Sim. tu já passou por essa situação, tem coisas que tu pensa assim, ó, não pergunta, se tu pode falar pra alguém, não pergunte isso para alguém que é adotado. Essa questão de filho de verdade eu já ouvi. E também essa, mas ela nem é tua mãe, né? Tipo, coisas. Cara, vai cuidar da tua mãe, sabe? Me deixa com a minha. E, é bobagem, é isso. Cara, cada um tem a sua vida. Mas Cuida tu vê- da sua. Sério, a vida ia ser muito melhor se cada um cuidasse Cuidasse da da sua sua própria vida. vida. Você vê que interessante isso, a resposta dela, tá? Porque ao mesmo tempo que, claro que a gente precisa trazer à luz essas coisas para que as pessoas que não são, que não vivem, que não conhecem, que são de fato ignorantes, porque não convivem, elas têm que mudar, tem. Mas também existe o lado de cá, que é como as famílias que Claro. vivem essa situação encaram. Sim. E me parece que vocês, que tu e tua família encaram isso, tipo assim, de uma forma muito de boa, porque, tipo assim, beleza. O que não perguntar? Eu não sei se há o que não perguntar. Eu acho que é muito Sim. mais sobre como que tu vai receber aquela Isso. pergunta e como tu vai reagir. E isso é uma coisa que tu fala muito no teu conteúdo, que é quando tem a oportunidade de... eu não quero dizer educar, porque educar é uma palavra muito forte, mas tipo, quando tu tem a oportunidade de dizer pra uma pessoa que não conhece sobre o assunto como é a visão de quem tá dentro e ajudar a mudar a mentalidade daquela pessoa, é mais ou menos o que tu faz, né? Sim, é o que eu tento fazer. E tem, já que tava falando pergunta, agora eu pensei, uma coisa que me incomoda, mas é uma coisa pessoal, de perguntarem, mas e teus pais biológicos? Sempre. É a pergunta, acho que mais normal que me fazem. Tu conhece seus pais biológicos? Tem interesse em conhecer? Tu quer conhecer? Não. E, tipo, não precisa me perguntar isso. Eu não gosto. Eu, Duda, não gosto que me perguntem sobre isso. Porque eu tô bem resolvida, tenho quase 30 anos. O que eu vou querer com gente nova, sabe? As pessoas já Que são... não quero mais amigo. As pessoas são tão doidas, eu não sou uma pessoa tão sociável assim. Então, não, eu não quero conhecer. Não, e eu acho que dessa forma como vocês foram criadas e da forma como tu reage com tudo isso, é porque também tem uma coisa, assim, tu tem quase 30 anos, de um tempo completamente diferente, que a adoção era feita de uma forma diferente, e tinha muita gente que escondia da criança, né? Muitas vezes, era muito comum a gente saber dessas histórias, né? De criança que sabia, que ia descobrir depois, e daí era um drama, sabe? Sim. Essas coisas assim. E vocês já cresceram num ambiente que vocês estavam blindados porque vocês tinham a verdade dentro de casa, né? É o que eu falo. Conversem com os filhos, com as mães, com os pais. Sempre a conversa, acho que livra a gente de várias situações da vida. Então, conversem, sejam amigos dos pais, dos irmãos. Enfim, a conversa é tudo. Eu acho que te tira vários preconceitos e abre a tua cabeça pra tudo. E pra tu relevar várias coisas também. E Duda, beleza. Tu adotada, acho que já entendemos que tudo e muito, muito amor envolvido, muito carinho envolvido, mas também negra, numa família de pessoas brancas. Como é que foi isso, assim? A tua escola, como é que era? Os teus parentes, dentro da tua casa a gente já entendeu que havia muito amor. E do lado da porta pra fora, como é que foi encarar o mundo sendo diferente das pessoas que te deixavam na mais porta da perto, escola? Sim. Em questão de parentes, então, eu vou começar. Os meus parentes eram a mesma pegada dos meus pais, todos incríveis, maravilhosos. Por isso que eu estou assim hoje em dia, porque eles sempre levantavam minha autoestima assim, ó, lá em cima, minha estima sempre foi incrível, porque os meus parentes e meus pais, assim, me ajudavam muito em relação a isso. Porque eu era diferente, é nítido, fisicamente diferente deles, assim. Mas era uma diferença que eu não notava, assim, na infância. Até
assim, umas coisinhas de racismo aqui, uma coisinha ali, que eu também não entendi, e muito eu entendi depois de adulta, assim, que, cara, aquela pessoa tá sendo muito racista comigo, eu não notava, porque, justamente por ter um ambiente familiar muito... que me deixasse muito à vontade. Tipo o que, assim, que tu te lembra, que tu te deu conta só depois, mais velha, assim, que tu passou? Ai, tem uma questão que é o que mais que eu vejo, assim, cara, como é que eu não fiz nada na época? De perguntarem o que eu tinha nos bolsos, numa loja de conveniência, de poço, assim. Que eu tava com as mãos no bolso e perguntaram, me mostra o que tem no bolso. Como assim, mostra o que tem no bolso? Tipo, o meu casaco, o meu... O que tu quer ver? E aí, só que na época eu só mostrei assim e a pessoa ficou olhando, ainda ficou me cuidando, ainda tinha coisas pra comprar no lugar. Uhum. E aí eu fiquei, tipo, eu não sabia muito o que fazer, assim, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Te pegou de surpresa. Me pegou muito de surpresa, porque eu não, tipo, literalmente assim, eu já na escola, tipo, de ficarem, te chamando de macaca ou alguma coisa assim, já tinha rolado, mas eu também não tinha entendido que era por conta da minha cor, sabe? E essa conversa de ser uma pessoa negra, eu não tive com os meus pais. Até porque eles não entendiam, e esse papo que hoje já é super, super tranquilo e todo mundo já tem acesso, naquela época era mais raro, sabe? Claro. E eles não tendo essa vivência também não passaram pra mim essa questão. Foi uma vivência que tu teve que descobrir por ti mesma, né? Isso, sozinha. Isso. E depois de mais adulta também. Então... essas questões eu não entendia muito bem, aqueles olhares mais fortes de seguranças em shopping, em lojas maiores. Eu achei até que as pessoas estavam sendo mais solistas depois que eu fui entender que não. Não, Na não verdade, é. não. Não é. Tá? Não é cliente VIP, bem pelo contrário. Caramba, E foi essas situações, assim, nada, tipo, super aberto, além dessa passagem Aquele na racismo loja. velado, assim, que né? que é tão horroroso. Claro. Não, é que é até pior, porque pelo Sim. menos o racismo, quando ele é escrachado, é fácil de apontar e de explicar e das pessoas entenderem. Agora, tu explicar pras pessoas, pediram pra olhar os meus bolsos. Tá, mas e por que tu não mostrou? Tipo assim... Cara, porque eu não quero, porque o meu casaco... Tá, mas se tu tivesse mostrado, teria terminado ali o problema. Não, isso é difícil de explicar. Sim. Isso é o difícil racismo de entender. estrutural que é muito forte, né? Sim. Ainda, assim. Sim, o racismo sistêmico do Brasil é uma coisa que não tem como explicar. Porque é realmente só quem sente que vai entender, porque as outras pessoas vão achar que é bobagem, a maioria das pessoas não tem empatia nenhuma. Nem todo mundo é que nem vocês, que vocês conseguem entender as coisas, né? Mas nem todo mundo consegue compreender que é um mimimi, que é não sei o quê, blá, 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 mas... Acho que vai muito do que a gente falou no último episódio, que é a dor do outro, só quem sabe é quem sente, né? Porque não julga você, branco, padrão, enfim, tem que ter empatia, né, Duda? O nosso lugar dentro eu, mulher branca, dentro dessa sociedade, é de ter empatia e ouvir a pessoa que passa, seja por qual diferença for, né? Um homem tem que ouvir uma mulher, um branco tem que ouvir o negro. Assim a gente aprende todo mundo e essas coisas vão melhorando, né? Sim. Porque não é mimimi, essas coisas machucam, só quem sente. É uma coisa muito louca, porque pra mim, essa coisa de tu falou de ser seguida em shopping, não sei o quê, eu achava, assim, antes de ter amigos tão próximos que falam sobre isso, que era, devia acontecer, mas que era uma exceção, mas isso é regra, Isso né? Eu nunca conheci uma pessoa negra que não tenha passado por isso. De entrar em corredor do supermercado e o segurança acompanhar. Isso. E aí o cara pensa, o cara tá aqui, beleza. Aí tu muda pro corredor dos frios, o cara tá de novo. Aí tu Continua vai no lá, corredor ué. da água, o cara tá ali ainda. Tipo, Escolta! Sim, Exatamente isso é isso. muito louco. Mas, e daí tu tava falando que mais adulta, que tu foi te percebendo o que aconteceu, assim, quando deu um estalo, que tu pensou, não, são coisas diferentes aqui. Sim. Eu estudei em escola particular a vida inteira, então a quantidade de negros era muito pequena. E como eu estudei na vida inteirinha na mesma escola, eu era, tipo, quase a única. Então, dentro da escola, eu me sentia, apesar de não ser, mas eu me sentia só mais uma ali. Então, tu saindo, aí eu saí depois na faculdade, negros eram maioria, sabe? Então, e as minhas amigas mais próximas eram negras, eu
Cara, aí eu fui entender, elas contando a história de vida, porque elas não são adotadas, elas têm família negra, contando tudo, assim, eu tenho um universo paralelo que eu faço parte, mas que eu não entendo. Aí, então, eu comecei a pesquisar, a conversar mais com elas, a conversar com mais pessoas, a entender, porque eu não tinha amigos negros até então, e os que eu tinha negros eram também dessa bolha, sabe? Então... Aí que eu fui abrindo os olhos, entendendo, e aí que eu fui assumir meu cabelo cacheado, e aí veio toda essa questão que hoje eu trabalho, né? Eu me lembro quando a gente se conheceu com 15 anos, quando tinha 15 anos, que teu cabelo era alisado. Tu alisava o teu cabelo. Era. Tu assumiu o teu cabelo do jeito que ele veio ao mundo depois de entrar na faculdade. Depois. Foi no segundo ano de faculdade, eu tinha 19 anos. E aí que eu fui entender. Eu tinha a ideia ainda de fazer permanente no cabelo, que é esse processo de deixar mais cacheado. Eu, claro, por que eu vou fazer permanente se meu cabelo já é cacheado, sabe? É só eu tirar esse alisamento e assumir o cabelo. Agora, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar como deve ser poderoso na vida de uma pessoa que vive a situação que tu vive. Porque, por conta de toda a história do nosso país, né? Se criaram dentro de grupos negros, dentro de famílias negras, de comunidades negras, sejam elas quilombolas ou não. Existem hábitos e existem coisas que são bem características de núcleos familiares negros. Sim. Que tu foi conhecer depois de adulta só. Né? E o que tu trouxe pra dentro de casa desse universo, assim, que a tua família absorveu? Sim. Então, depois disso, as nossas conversas sempre foram evoluindo para esse lado, tipo, de naturalizar que temos uma pessoa negra em casa e que ela tem necessidades diferentes e não vivências diferentes, porque a gente sempre viveu junto, mas que tem coisas a acrescentar que não vieram de casa, mas que são tão importantes quanto. Então, hoje, a minha mãe, a minha irmã, meu pai, minha madrasta, enfim, toda a minha família, tem essa voz, essas coisas vindas de mim, que eu tento ensinar e tento mostrar que isso é certo, que isso é errado, não sei o quê. Não só de questões racistas, mas não só de cor, mas de gênero, de sexualidade, de tudo, porque aí eu acho que a internet é muito boa nesse caso, que a gente conseguir conhecer e atingir pessoas e ouvir pessoas muito diferentes da gente e conseguir que o nosso discurso se aumente pro lado bom da coisa, pra gente respeitar mais pessoas, pra gente entender mais as pessoas. Então, acho que foi isso que eu consegui trazer, assim. Para as conversas familiares e aí eles foram entendendo também, consumindo o meu conteúdo na internet. Eles aprenderam bastante. E essa coisa, assim, de ser mulher e ser negra, tem vários procedimentos estéticos que muda completamente, né? Tu fazer uma trança, tu fazer um corte no cabelo, Black né? Power, uma coisa genuína. Um cabeleireiro que corta um cabelo liso, não necessariamente ele vai saber cortar um cabelo crespo, né? E toda essa diferença. Eu lembro de uma série que é This Is Us, tu já viu? Fala sobre isso, né? Porque eles têm 2 filhos biológicos, adotam um menino e ele é negro, e que são coisas que os pais não percebem, como a necessidade de cortar o cabelo de forma diferente, de coisas que tu vai aprendendo, né? Sim, E tu foi aprendendo também isso junto com os teus pais, né? Sim. Sim, a minha mãe foi muito isso. Inclusive, eu fazia química desde muito cedo, justamente pela praticidade porque o cabelo cacheado crespo merece um cuidado, assim, um pouquinho maior quando você é criança. Então, por isso que a mãe já me colocou química desde cedo, pra não ser uma questão, não ser um problema, pra gente não perder tempo com isso. Porque é uma coisa de dedicação pra desembaraçar, é um horror, assim, é ruim. Então... É mais difícil de cuidar, né? É mais difícil de cuidar. Singularidade. Quando a gente é criança, quando é Sim, pequena. porque quando é criança, a criança não quer parar pra tu pentear o cabelo. Exato. Né? Eu lembro que eu tinha um cabelão comprido e meu cabelo era liso e a minha mãe tava sempre atrás, assim, sabe? Porque eu tava por mim, eu acordava e saía, assim, com aquela coisa. E no mundo da cultura negra, isso é muito forte, porque é nesses ambientes, assim como barbearias negras, centros estéticos negros, é onde a cultura
é ali, porque existem conversas ali, aquele papo de... Isso é muito forte nos Estados Unidos, especialmente, que tem as barbershops, né? Onde os negros vão fazer a barba e cortar o cabelo. E ali aflora toda essa cultura, assim, né? Tu te lembra da primeira vez que tu foi num ambiente assim, fazer um tratamento? Lembro. Então, esses são os ambientes de acolhimento que a gente fala, né? Porque é justamente onde a gente se encontra e consegue conversar e a cultura explode. Eu lembro a primeira vez foi quando eu fui fazer minhas primeiras tranças, que inclusive eu fui até jantar na Juju no mesmo dia. E aí que foi muito bom. E aí, quando começou a fazer a trança, juro que escorreu uma lagriminha, assim, porque, cara, aquilo é realmente a cultura acontecendo, a ancestralidade toda, parece que aflora naquele momento, sabe? É muito louco. E é isso, de conversar sobre cuidados com o cabelo, que eu não tinha tanto, assim, com um profissional, porque às vezes que eu fui no salão antes, apesar da minha cabeleireira da vida inteira ser negra e maravilhosa, incrível, ainda estava num ambiente muito branco e que queria alisar os cabelos, queria deixar todo mundo mais padronizado. Inclusive, eu queria ter o cabelo liso igual das minhas amigas. Eu queria não sair na chuva e ficar com o cabelo gigantesco. Então, era uma coisa que eu queria, porque eu não entendia, eu não me entendia como uma mulher negra antes da faculdade. E é uma cultura que é muito rica e, ao mesmo tempo que é rica, é muito abafada, né? Assim, é isso que tu falou, tem os lugares de acolhimento que tu chega e tu te encontra, né? Exato. O teu cabelo, hoje eu vejo, assim, eu percebo muito como um ato de resistência, de orgulho, né? Acho que tem bastante disso, né? Isso é muito legal de ver, porque a gente não percebe... É que eu acho que para as outras culturas passa mais batido, porque a gente já é tão... O branco já é tão presente, assim, as coisas são tão padrão. Daí quando tu vê a trança, o cabelo, esse papo, assim, sabe? E é uma coisa que eu olho de fora, obviamente, né? Eu acho muito bonito de perceber isso, assim. Eu acho muito bonito o jeito como a Duda lida com isso, assim, o teu orgulho que tu tem que eu vejo, te acho uma mulher muito orgulhosa das tuas raízes, assim, né? E é muito louco saber que tu, com 19 anos, que tu foi... Sim. Né? E foi o primeiro passo, assim, de abrir essas portas, assim, pro universo do entendimento do povo negro. Foi a partir do cabelo. E isso aconteceu, foi um boom, assim, tanto também por causa da internet, esse boom, as pessoas cortarem o cabelo e começarem a cuidar dele do jeito, assim, não indo só alisar, mas cuidar, entender, ter produtos feitos pra ti, sabe? Bom, isso é uma coisa também de pouco tempo, né, Duda? Sim, ter produtos feitos... bom, se a gente vai falar daí de 10 maquiagem, anos por exemplo... maquiagem ainda tá ruim, sabe? Sim! Não, e até sobre o ponto de vista agora, seguindo no mesmo assunto, mas mudando um pouco o foco, ponto de vista de mercado, né? Olha a quantidade de dinheiro que gira em torno disso hoje, o conteúdo... Que é isso que eu queria te perguntar, Duda, sobre o conteúdo que tu cria. Pra quem não te conhece, qual é que é o teu foco? O que é a tua missão ali nas suas redes sociais, que é o que tu usa pra expor as tuas ideias? Eu gosto de falar, principalmente com as mulheres negras, sobre autoestima, sobre beleza, moda, comportamento, adoção também, e desse entendimento, dessa redescoberta, assim, que eu falo que eu me redescobri uma mulher negra depois de adulta, que é... levar esse negócio da estética, que a estética não é bobeira, é importante a gente entender, a gente olhar pro espelho, se gostar e, cara, tu nasceu assim, sabe? Tu nasceu com esse cabelo, nasceu com essa pele, então valoriza, consiga entender que essa imagem, assim, não é à toa, tu não veio assim à toa. Sabe que tem uma coisa da Duda que é chiquérrima, que tem outras pessoas, tem um casal branco muito conhecido, que segue Eduarda, inclusive, e já veio perguntar coisas, que é Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, né? Inclusive, eu acho eles muito importantes para essa naturalização da adoção no Brasil. Eu acho que eles são um casal fundamental para o assunto ter ainda mais espaço hoje em dia. Que eles também sofreram preconceito, não só por adotar uma criança negra, mas porque não era uma criança daqui, né? Então, sim. Enfim. Mas eu lembro de estar num evento com a Duda e tal... Tocou o celular Giovanna. Giovanna. Não, e tal... Giovanna e...
Gil. E tá o Renner, que é o cabeleireiro deles, amigos. Cabeleireiro não, ele é maquiador, né? maquiador. E ele tava trocando figurinha com a Duda, assim, tipo, não sei o que fazer com o cabelo da Titi. E eu fiquei olhando assim, o que tá acontecendo, sabe? Inclusive, ele tava bem equivocado, que ele já queria fazer química na criança. Eu, não. E a Duda falou, não faz química! Por que tu acha que eles são importantes, assim, como marcos ou como exemplo? Sim, então, eu acho, se eu não me engano, faz 4 ou 5 anos que eles estão com a Titi. E eu acho que eles têm falado tão abertamente porque vários atores globais já tinham filhos adotivos negros, mas eles guardavam isso. O que tá certo, tá? Guardem sua família, porque o Brasil é muito louco. Tu não precisa expor a tua família, não é isso, né? Mas o jeito que eles falaram abertamente sobre isso, eu acho que deu um passo a mais pra naturalizarem esse assunto e entenderem que é uma coisa ok, comum, que pode ser feito, que não tem problema nenhum, que não tem... porque mesmo eles podendo ter filho biológico, tava tudo ok adotar. E essa questão de amor, né? A Jo contando a história que ela conheceu a Titi é uma coisa muito linda e ninguém consegue ver sem chorar, porque é a questão assim, ó. Como é que tu olha pra uma criança e entende que aquela criança é tua, mesmo não vendo na tua barriga, sabe? Eu acho que isso foi muito importante pra entenderem que é amor, sabe? Que filho não biológico é amor tanto quanto os que vieram Não, e eu acho que tem uma coisa também, Duda, que os teus pais não tinham na época, que é, querendo ou não, quem tá passando por isso, que é branco e tá adotando uma criança negra, sabe que tem uma preocupação de tu saber mais da cultura, porque eles deixam isso bem claro, né? Eles não tentam colocar, agora tem o Blast também, né, que também é negro, enfiar na cultura deles. Não, bem pelo inverso, eles mergulharam na cultura deles pra... Eles são do Malawi, né? Isso, as crianças. os dois. Os dois. Que é uma coisa que quando tu era criança não se falava sobre isso, né? Então, exato. Teus pais não tinham aonde ir procurar isso e tentar saber. E hoje é outra realidade. Hoje, tu querendo saber, tu tem a informação. Tu tem, né? tudo na tua mão. Não, e eles são lindos, né, cara? Estão todos lindos. É a lindos família mais família, linda né? do Não, peraí, cara. A fico em Giovanna choque. Eubank é uma coisa inacreditável. Esses dias eles postaram uma foto em Portugal, que era os dois, o Bruno Galhaço, a Giovanna Eubank, aquele ator português lindo, a mulher dele maravilhosa, e mais uma... Eu comentei na foto. Eu escrevi assim, Nossa Senhora do Homenagem a Troar. Porque, cara... Na troca de casal, daí. O Blaise é lindo, a menina é linda, o filho deles, esse último, que eu não me lembro o nome agora, Zion, é lindo. Cara, aquilo ali é um empacotamento perfeito pra tu transmitir uma ideia, porque... não, é sério, assim, do ponto de vista mercadológico. As pessoas, aquilo ali é a propaganda mais certa, feita pelas pessoas certas, assim. Sim. Mas tu troca ideia com eles, assim, de vez em quando? Tipo... Sim, agora mais raramente, mas... Nos anos que a gente se conheceu, assim, que foi o Bruno, acho que foi em 2016. Logo que adotaram a Titi, a gente já começou a conversar, e a Jo um pouquinho depois. Mas a gente trocava muito, porque eu acho que eu era uma das poucas pessoas também falando sobre adoção e adoção de pessoas negras. Então a gente começou a trocar muita ideia sobre isso. E é muito legal como eles entendem a importância que eles têm em relação a isso, da naturalização de adoção de crianças negras. Cara, realmente, eles são um casal muito foda. E, tipo, pra mim, eles eram ok antes e depois da adoção. Acho que eles se transformaram em personalidades muito importantes. Deram um passo, assim, na vida profissional e pessoal muito grande. Então, eu acho que foi muito fundamental. Foi especial ter sido os dois a adotarem essas crianças. Gente, a gente podia ficar mais 3 horas aqui, né? É incrível. A Duda é só abrir a boca que ela já fala muita coisa que a gente precisa ouvir. É verdade. Duda, como é que a gente te acha? Como é que as pessoas te encontram? Onde que tu tá expondo o teu conteúdo hoje? Então, em qualquer rede social, provavelmente todas, vocês me encontram como @Duda Buchmann. É DUDABUCHMANN. Muito bem. É ruim, sobrenome é ruim. Mas pensem na Kéfera. Kéfera vai ser fácil achar. É o mesmo sobrenome da Kéfera. Isso aí. Boa. Não somos primas, infelizmente. Já devem ter te perguntado, né? Já perguntaram. Quando tem um sobrenome muito específico, as pessoas sempre querem achar um parentesco.
Duda, muito obrigado por tu ter vindo hoje aqui, bater esse papo com a gente, dividir a tua história. Eu sou um cara muito curioso, assim, de conhecer e além disso, absolutamente fascinado pela cultura negra, seja lá onde for, porque quando a gente fala de cultura negra, pelo background histórico terrível no mundo, né? O negro, ele tem identidades culturais, ainda que únicas no mundo inteiro, muito peculiares de lugar para lugar. Se tu conhece um negro americano, tem toda uma questão do nome do negro americano, né? Os nomes livres, antes eles eram tudo Robinson, Jefferson, né? O filho do Robin, o filho do Jeff, nomes cativos, né? Pra depois uma coisa de nome, muito nome francês, Latoya, Latrell, Laquisha, isso tudo tem uma explicação, isso é uma coisa super particular, ao passo que existe uma linha de conexão entre o negro americano, o negro brasileiro, o negro africano, o negro europeu. Eu acho isso lindo demais, a música é maravilhosa e pô, te ter aqui com o conhecimento que tu tens, com a atenção que tu dá pra isso e com a facilidade, porque eu gosto muito de ressaltar isso. Eu entendo que precisa haver mais boa vontade do lado de lá do que do teu lado. Mas eu acho admirável quando tu também, quando do lado de cá, quando pessoas negras vestem essa roupa do tipo, na real eu preciso ir com calma porque aquela pessoa lá não sabe o que ela tá fazendo. Ela é ignorante, e se propõe a ajudar. Eu acho que se todo mundo fosse, se todos os opostos estivessem dentro de si um núcleo que é o de construção, velho. É porque o conteúdo da Duda, ele é necessário não só para quem é adotado ou quer adotar ou é negra, né? É necessário para que a gente aprenda, principalmente vivendo num país que nem o Brasil. É difícil uma família que não tenha essa raiz, né? É o país mais miscigenado do mundo. Exatamente. E a gente não pode virar as costas para tudo isso. E a gente tá aprendendo, eu vejo isso agora, pelo menos eu particularmente percebo, a gente tá aprendendo a colocar a pessoa negra, que é tão presente, tão importante no nosso país, com um lugar de destaque, né? Sim. E tu faz muito esse trabalho, enfim, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, como uma das principais, e eu acho muito legal. Sério, parabéns e obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Não, é isso, a gente precisa ser acessível, a gente precisa ter esse espaço de conversa e que de qualquer pessoa, eu, mulher negra, mas pessoas trans, pessoas homoafetivas, enfim... Tem muita gente muito legal falando sobre isso na internet, principalmente, e tá acessível, é só tu ir buscar conhecimento. A gente não precisa mais propagar coisas ruins, propagar preconceitos escrotos pra todo mundo. Cara, é muito fácil tu ver ali, entender o outro e perceber tudo. E eu quero agradecer vocês também por me convidarem. Vocês são maravilhosos, eu gosto muito de vocês. E é um prazer estar aqui. Coisa boa, gente. Precisamos falar sobre várias coisas e toda semana a gente vai escolher um assunto aqui e a gente vai tentar abordá-lo da forma mais humilde e amorosa e, porra, tentando aprender, porque a gente aqui não é expert nem em terapia, como no episódio passado, né, nem em relacionamentos, como no primeiro, e muito menos ainda em adoção e identidade negra, né, como a gente tá falando aqui. Mas a nossa proposta é abrir esse debate, não é te ensinar, mas é que você saia de uma audiência do Precisamos Falar Sobre, no mínimo, com um pouquinho mais de disposição para ouvir uma ideia diferente, porque é uma coisa que eu defendo muito e que me incomoda muito hoje. Parece que tá todo mundo certo. E eu acho que é completamente oposto. Acho que tá todo mundo errado. E tá todo mundo precisando aprender um pouco mais com a história do outro. Então a gente volta na semana que vem. Sempre lembrando que você usa o cupom AMO35 da Bartzen para comprar o seu ambiente planejado com 35% de desconto. Obrigado, Bartzen, por estar com a gente. Obrigado, Duda, por ter vindo. Juju, muito obrigado por estar aqui e ser casado comigo também. A gente se encontra na semana que vem. Tchau pra vocês. Beijo!